pessoas que estão aqui no contexto da universidade tenham acesso à ajuda para que nos 2 primeiros anos do modelo de negócio, os modelos de negócio são assessorados. É o que esses 2 primeiros anos, em modelo de negócio, a gente deu o apelido de Vale da Morte. O que é esse Vale da Morte? É onde boa parte dos modelos de negócios morrem. Os 2 primeiros anos são os mais difíceis para a pessoa entender o que é modelo de negócio, o que é gestão, o que é empresa. A gente pega na mão das pessoas e a gente não deixa elas afogarem, literalmente. Então a incubadora de empresa, enquanto incubadora propriamente dito, engloba as incubadoras de pessoas que estão nos primeiros meses depois do nascimento, a gente vai lá e dá um primeiro ar para elas poderem respirar. Então é muito bacana porque a gente recebe um monte de empreendedor e empreendedora que está lá, eu tenho um sonho, eu tenho isso. Falo, não, vamos parar de ter sonho, vamos ter projeto, vamos construir o que precisa ser construído. E a gente ajuda pessoas, ali é um local que sai bonito na foto da pessoa. Nossa, o que eu vou fazer? Vem cá que eu te explico. Então é mais ou menos isso que a gente faz. Quando as pessoas falam de inovação, eles estão achando que sempre é sobre a ideia. E a ideia, que a gente fala que todo mundo tem. A questão é como, como você falou, né, transformar a ideia num projeto. E como as pessoas geralmente elas vão vir com a sua bagagem técnica, com a sua visão de mundo daquele produto, não necessariamente ela vem incumbida de todo esse conhecimento de mercado, de marketing, toda a questão digital, do que é uma empresa, porque às vezes eles estão desenvolvendo um produto e esquecem que o produto ele vai ser incubado por uma empresa, então ele também está criando uma empresa ao criar um produto. E aí isso tem uma diferença muito grande do que é a empresa, um produto, e a Incutec ela tem esse papel de ajudar essas pessoas que estão criando as suas empresas junto com seus produtos a ter essa visão geral, uma ajuda mesmo para ajudar no desenvolvimento. Então a gente oferece 2 serviços. Um, pré-incubação. É aquela pessoa que chegou lá, eu tenho um sonho. E aí a gente fala, não, agora você vai ter que ter um projeto. E o serviço de incubação, que é a pessoa com o projeto já prototipado e a gente tenta alavancar as vendas. Então são 2 perfis de consumidores do serviço que a gente oferece. O do primeiro, que é transformar o projeto, aí eu tenho que fazer o beabá, o que a gente chamou lá de alfabetização e empreendedorismo. O que é alfabetização e empreendedorismo? Pessoa que tem que entender o que é validation, o que é preço, o que é gestão de custos. São pessoas que boa parte dos que foram lá sabem muito bem a técnica, são mestrandos e doutorandos, graduandos e pessoas da própria cidade que sabem a técnica muito bem do que faz. Mas na hora que você vai falar minimamente o que é modelo de negócio, pifa, travo, eu tenho que fazer arroz, é a parte básica, não que a parte básica é básica, não precisa nem fazer, não. Ela é a estrutura, é a base, eu não dou conta de fazer, conversar com vocês sem, sabe, para a pessoa me chegar lá, não, tá no meu TCC, nem meu TCC, o que você vai saber o que é a tecnologia que eu estou fazendo? Não dialoga com o formato. Sim. O orientador tem um papel e o orientado tem um papel. Na empresa, esses papéis nem existem mais. Eles podem até existir, mas é uma parte pequena. Porque vai entrar em questões assim, quem é que vai fazer, quem é que vai lá abrir o CNPJ? Quem é que vai fazer essa pesquisa de mercado? Quem é que vai criar um questionário? Não necessariamente também são habilidades em que essas pessoas vão ter inicialmente. Então, para entender o que cada um é bom para formar uma empresa. Mesmo porque o docente, se ele tiver com dedicação exclusiva dentro de um contexto do serviço público, a lei de inovação de 2017, ela permitiu ao docente que ele participe da parte de pesquisa da própria empresa criada, não da parte administrativa, comercial e gerencial. Então, o docente que vai estar ali, o braço dele está amarrado com algumas coisas, ele não alcança a totalidade das ações que alguém possa fazer. Não a sociedade é um casamento, mas o casamento se torna uma sociedade, porque aí era um namorado com a namorada que estudavam juntos, vai abrir uma empresa, startup, não sei o que, aí ele traiu ela, como é que fica? Sim, você vai ter que bater, porque eles terminaram o namoro, o noivado, o casamento, e aí a empresa, como é que fica? Esse é um assunto que precisa ser dialogado, porque empresas familiares também estão no contexto de spin-off. O namorado, a namorada, eles fazem parte desse pacote e as relações terminam. Nunca advogo em relação a essas relações, mas elas terminam. E como é que a gente vai ficar quando a sua namorada não é mais sua namorada, mas a empresa continua? Porque as empresas, elas geralmente vão superar o tempo de vida das pessoas, né? Mais do que o tempo de vida das pessoas, o tempo de vida da relação. As relações andam acabando muito rápido e as empresas não necessariamente.
E aí, como é que você faz isso? E aí, por isso é importante ter a incubadora, porque é interessante a gente fazer algumas perguntas que casais não se fazem. Quando a relação acabar, como que a empresa vai estar? O que vocês vão fazer quando vocês terminarem? Nossa, ninguém faz uma relação, um namoro, Pensando um até. tem ninguém, né? Terminar tá tudo não. Mas alguém tem que fazer essa conta quando há um modelo de negócio ali. E alguns entram até na parte jurídica, porque tem assim, às vezes o relacionamento pode continuar, mas a pessoa quer realizar outros sonhos. E aí ela pode vender a parte dela, ela pode sair, tem essas questões contratuais que geralmente o pessoal coloca, assim, se eu posso vender, para quem, com qual prioridade, quem pode autorizar ou não, tem que ser em comum acordo. Espaço de tempo, eu tenho 2 anos para poder pagar, então tem várias possibilidades que a gente pode fazer, mas esse diálogo precisa ser feito assim como empresas que têm pessoas que são só conhecidas, não necessariamente tem uma relação de amor ali envolvida, tem uma relação de amor, é um outro tipo de... Sim, algumas empresas são casamento mesmo. Porque quando a empresa começa, ela começa com um determinado jeito, mas à medida que ela vai desenvolvendo, algum braço pode ficar maior que outro, e aí, para a coisa não ficar tão pesada, baseado no que é a percepção de um de outro, eu digo, olha, vocês têm que fazer uma revisão do que vocês estão fazendo, quem é que está carregando a mochila, se essa mochila precisa ser reequilibrada à medida que as coisas vão sendo colocadas dentro da mochila de vocês. Sim. Então, assim, essa é uma perspectiva que vale a pena sempre fazer um rodízio de o que você fez esse mês? Deixa eu te contar o que eu fiz. Um papo igual a esse, se perguntar o que um fez e o que a outra fez, ou entre as partes da empresa que eles respectivamente fizeram, para eles terem a percepção de que, nossa, ele está fazendo mais do que eu, para as coisas não ficarem com a percepção de, nossa, eu estou fazendo mais que o outro está fazendo nada e está ganhando o mesmo tanto. E isso é uma das contas que precisa ser feita. Olha, formei em outra instituição, eu preciso de ajuda para passar pelo Vale da Morte, que blá blá blá, tudo que a gente fez. Você ajuda a gente? Sim, porque tem uma demanda real aqui da cidade de Ouro Preto de acessar o conhecimento sem ser no formato de diploma. A universidade é uma boa fábrica de diploma, não que não tenhamos qualidade, muito antes, pelo contrário, a gente preza muito pela qualidade. Mas qual outro formato que as pessoas podem acessar a universidade para além de vir buscar um diploma? Quem entra aqui, quem é essa pessoa que entra aqui sem estar afim da educação formal diplomal? Que ela quer aquele conhecimento para dar conta de fazer a coisa acontecer. Um dos formatos, existem formatos, um deles é a política de empreendedorismo da universidade. A universidade ela abriu as portas a esse tipo de assunto. Hoje a gente tem 2 empresas instaladas que são de pessoas que não têm nenhum vínculo com a universidade e que a gente ajuda essas pessoas a passar pelo Vale da Morte aí das empresas. A própria EFI é um grande case de uma startup que está aqui e pode ser entrar em todos os rankings de startups do Brasil. Vai se pegar lá Distrito, a Corrida dos Unicórnios, ela está lá como uma aposta de uma startup que vai... Ela tá competindo com aquela Asas, né? Que é inclusive a startup que está patrocinando o Shark Tank. Então você vê assim, uma tecnologia que está em Ouro Preto competindo com uma que está lá no Shark Tank. Então teve um potencial de inovação. São tecnologias 1000 que tem consumidor, mas falta verificar se aquele consumidor quer, com qual volume, com qual tamanho, se quer alugar, se quer vender, enfim, falta... Resumindo, não tem produto, tem uma hipótese. Uma dica para alguém que tem uma ideia. Faça uma equipe bacana. Eu já vi ótimas ideias nascerem mortas porque você se colocou perto de uma pessoa que não estava fazendo. Escolheu mal o seu sócio. Tem um desenho, depois coloca esse desenho aqui no meme do cavalo, que é feito, metade dele é tudo bem desenhado, metade é exatamente isso. Você pode ter uma ótima ideia, mas se for bem executado, o seu parceiro pode jogar para fora. A gente oferece serviços tanto presenciais quanto digitais, tanto incubação quanto pré-incubação, eles podem ser feitos presencial ou digital, porque não necessariamente o valor que a pessoa procura é um espaço, mas é a consultoria, é a assessoria, é recurso,
Então, existem outros valores que são importantes para aquelas pessoas ali fazerem um modelo de negócio, mas hoje a gente tem um monte de modelo de negócio que é digital, não faz sentido estar fisicamente. Então, a gente recebe empresas dos dois modelos, das duas formas. Hoje, a incubadora de empresa ela é incubadora de empresa do André. Quando as pessoas vão falar de incubadora de empresa, chama lá o André. Eu queria que fosse menos uma incubadora que tivesse minha cara, mas fosse uma instituição que, hoje eu estou lá, mas no dia que eu não estiver, ela não morra. Igual antes ela esteve nas mãos de outras pessoas. E quando elas foram embora e a incubadora fechou, eu não gostaria de, quando eu sair, ela feche, ela continue apesar de mim, sabe assim? Ela não está institucionalizada, ela não temos um fluxo que entra reitor, sai reitor. Não, mudou o reitor, vai chamar outra pessoa. Aqui a gente tem alguns órgãos dentro da universidade que existem isso, por exemplo, a Pró-Reitoria de Extensão, Pró-Reitoria de Pesquisa, Pró-Reitoria de Graduação e as outras tantas que tem aqui, Prefeitura do Campus. Tirou o reitor, a gente sabe que vai ter uma outra pessoa que vai ficar lá e vai fazer acontecer. Hoje, se entra um próximo reitor, uma reitora, e ela fala, não vou dar atenção para a incubadora, fecha. Não poderia fazer isso, eu gostaria. Meu esforço, tá? Meu sonho é de institucionalizar para aquilo ali seja algo que não se fecha à medida que sai um professor. Pode ter uma outra cara, e que venha uma outra cara, inclusive, da incubadora, com um pouco mais de cabelo, mas que, para além de um pouco mais de cabelo, saiba fazer melhor do que eu, tá tudo bem. A gente é limitado a 2 braços, 2 pernas. Que venham outras pessoas com tantos braços, quantas pernas, quantas o time que a pessoa der conta de juntar. Questione-se sobre o que você está fazendo, por quê, para quem, quando. Eu me questiono sobre todas as perguntas possíveis do que eu estou fazendo e jogo o meu questionamento que eu tenho para outras pessoas. Questione-se, deixe-se questionar para você ver validação sobre o que você tem de perspectiva sobre si, sobre suas ações, também de outras pessoas, para você poder juntar e fazer ou descartar de algumas não concordo e vida que segue. Mas esse papo de questionar-se, pelo menos é o que eu fiz da vida, assim, que eu recomendo. O empreendedor ele tem que estar apaixonado pelo produto dele, porque senão ele não vai conseguir superar todas essas dificuldades que acontecem no caminho. Mas se ele estiver muito apaixonado pelo produto dele, também é um problema, porque aí ele está deixando de ver o que o mundo está dizendo, que pode ser um caminho, ele não quer desapegar daquela ideia que ele zela muito. Então eu falo assim, é tanto o lado positivo quanto negativo, está muito apaixonado pelo produto.